Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é bastante interessante e importante, tá? É a possibilidade de homologação judicial de um acordo extrajudicial. O nome é grandão, parece complicado, mas não tem nada de difícil. Não é um tema novo, ele só passou a ser legalizado a partir da reforma trabalhista de 2017. Por que legalizado? Porque antes da reforma ele já existia. As partes faziam sim acordo fora da justiça, mas ingressavam com uma reclamação trabalhista apenas para fazer aquele acordo que já tinha sido entabulado fora do judiciário. Isso antigamente era considerado um crime contra a justiça. Era o que a gente chamava antigamente de lei dissimulada. Hoje em dia ainda pode existir uma lei dissimulada, mas é muito mais difícil e sinceramente não tem necessidade, a não ser que as partes realmente tenham algum tipo de conluio ou tenham interesse em fazer algum tipo de transação escura. Com a reforma da CLT foram inseridos os artigos 855-BAE. Nesses artigos existe a clara, específica e objetiva possibilidade de o judiciário homologar um acordo feito pelas partes fora da justiça. Mas não basta você fazer um acordo com o seu empregador ou você, empresário, fazer um acordo com o seu trabalhador, com o seu ex-funcionário e querer que a justiça homologue esse acordo assim tão facilmente. Existem alguns requisitos e algumas regras a serem observadas, tá? A primeira delas é que obrigatoriamente as partes têm que estarem representadas por advogados diversos. Por que advogados diversos? Porque ainda pressupõe-se de que o trabalhador ele é a parte hipossuficiente na relação de emprego. Então, para evitar que o empregador, o ex-empregador no caso, ele faça algum tipo de coação, tenha algum tipo de alienação do trabalhador, exige-se que o trabalhador seja representado por um advogado escolhido por ele, tá? Isso é muito importante. Não adianta também você, empregador, você, empresário, escolher o advogado do seu ex-colaborador. Ele tem que efetivamente ter escolhido o advogado que vai representá-lo nessa ocasião, porque senão a gente vai estar novamente retornando àqueles casos de lei dissimulada. E aí esse acordo, inclusive, pode não ser homologado por uma questão agora legal, um impedimento legal, e justamente por presumir-se que há um vício no consentimento do trabalhador. Então, primeira regra, as partes têm que estarem representadas por advogados diferentes. A segunda regra é que esse acordo, obrigatoriamente, ele tem que ser redigido de forma escrita, se é redigido é escrito, claro, mas ele tem que ser apresentado de forma escrita. O acordo extrajudicial, para ser homologado na justiça, ele tem que ser escrito. Então, ele é considerado uma ação, porque ele vai ser tramitado como um processo em si. Então, aquele acordo ele é apresentado como uma petição inicial. E sendo uma petição inicial, você qualifica as partes, indica as características de cada parte, endereço, localização, dados de CPF ou CNPJ e todos os termos do que foi transacionado. Então, obrigatoriamente, você tem que quantificar e indicar todos os termos daquele acordo. Ok? E também a necessidade de assinatura de ambos os advogados nessa petição que vai ser apresentada. Não basta apenas que o advogado do reclamante ou o advogado da empresa faça a assinatura. O protocolo, a distribuição e citação, ela pode ser feita por quaisquer um dos advogados das partes, mas obrigatoriamente exige-se que todos os advogados das partes envolvidas assinem essa petição. Aí vale até uma dica pessoal minha. Eu, nos acordos extrajudiciais que eu apresentei na Justiça para homologação, eu solicitei a assinatura do meu cliente da parte adversa. Por quê? Porque é uma segurança que você, advogado, tem, de que seu cliente está tendo ciência de todos os termos que foram ajustados, estão ali naquela minuta. A parte adversa tem também certeza e segurança de que todos os termos que ela apresentou, que ela concordou, estão inseridos naquela minuta. E é até uma segurança para o próprio magistrado, porque o magistrado vai receber aquela petição inicial do acordo e vai verificar que os advogados estão assinando aquela minuta.
e de que as partes também estão cientes de todos os termos que foram apresentados em juízo. E eu até recomendo que seja feita essa questão de né, as partes assinarem também a minuta inicial desse acordo que vai ser apresentado, porque de acordo com o artigo 855D da CLT, o juiz ele tem um prazo de 15 dias, né, após o recebimento dessa petição inicial do acordo, para fazer duas coisas: ou homologar logo de imediato através de uma decisão que vai ser considerada como uma sentença no processo, ou designar uma audiência de conciliação para averiguação daquele acordo. Por quê? Porque apesar de o juiz, em tese, ser obrigado a homologar aquele acordo extrajudicial, ele pode se recusar a homologar o acordo se ele vislumbrar a possibilidade, por exemplo, de uma fraude. Se ele acreditar que algum direito ou alguns direitos daquele trabalhador não estão sendo observados. Se ele acreditar, por exemplo, que as verbas que estão sendo discriminadas naquele acordo não são correspondentes à relação empregatícia que foi travada entre as partes. Um exemplo claro: você tem um empregado que trabalhou 5 anos para uma empresa, você apresenta um acordo, né, uma petição inicial de acordo extrajudicial, na qual você apresenta a proposta de acordo de pagamento de uma quantia irrisória de R$5.000. É claro que um trabalhador que teve um período tão longo de vínculo, ele não vai ter direito a valores tão baixos, porque aí você tem, né, uma série de fatores: aviso prévio, você tem eventualmente férias proporcionais, férias ainda devidas, o terço constitucional, saldo de FGTS. Então, o juiz ele não vai homologar esse acordo se ele vislumbrar qualquer possibilidade dessa, de fraude, de colusão, de vício de consentimento de qualquer uma das partes. Mas, quando você apresenta essa minuta inicial com a assinatura de todas as partes envolvidas, você dá uma segurança maior para que o juiz verifique que não há, ou pelo menos não há, um pressuposto de existência de qualquer vício ou consentimento desse. Eu também recomendo que, como é uma petição inicial, né, essa minuta de acordo seja instruída com alguns documentos, para justamente dar mais essa segurança para o magistrado. Obviamente, como uma petição inicial, ela tem que ter a procuração do advogado do reclamante, a petição ou a procuração do advogado da empresa, ela tem que ter os documentos pessoais desse reclamante, desse trabalhador, cópia de carteira de trabalho, o RG, comprovante de endereço. A empresa tem que demonstrar a sua regularidade de representação, né? Acostar, juntar no processo a cópia do contrato social, alteração contratual, carta de preposição se for necessário. E obrigatoriamente, tá? Não tem isso na CLT, mas é uma questão de lógica, inclusive. Você não tem como querer que o juiz homologue um acordo sem você demonstrar todos os documentos daquela relação empregatícia, para ele se basear, inclusive para verificar se o valor que você está apresentando naquela minuta de acordo é condizente com a relação empregatícia. Então, recomendo, e acredito que seja obrigatório, porque nenhum juiz vai homologar esse acordo, se você não apresentar, por exemplo, o contrato de trabalho, não apresentar o aviso prévio, não apresentar um termo de rescisão do contrato de trabalho, se houve liberação de algum saldo rescisório, o comprovante do pagamento dessa verba rescisória, se já houve a liberação, o comprovante de entrega da chave de conectividade, do FGTS, das guias do seguro-desemprego. Então, você, né, se for advogado, você junta todos esses documentos. E se você for parte, você também observa se seu advogado está munido de toda essa documentação antes de apresentar, da entrada nessa petição inicial do acordo extrajudicial. Porque, salvo o contrário, se não for juntada toda essa documentação de forma anterior, né, pretérita, muito dificilmente o juiz vai homologar logo de imediato. Ele provavelmente vai dar uma decisão para que as partes juntem esses documentos no processo, ou vai designar uma audiência de conciliação, inclusive para aferição dessa documentação. Então, por mais rápida que seja a pauta de audiência da vara em que um processo trabalhista caia, existe um interstício, né, de marcação de audiência,
existe a pauta que pode estar sobrecarregada no dia. Então, eu recomendo que toda essa documentação seja juntada antes para evitar a necessidade de comparecimento nessa audiência de conciliação. Uma coisa muito importante, tá? De acordo com o artigo 855-E da CLT, a mera entrada da petição inicial desse acordo extrajudicial, ela não afasta a aplicação da penalidade do artigo 477. Ou seja, não basta apenas você fazer o acordo extrajudicial e querer homologação futura se você não fez o pagamento da verba rescisória a tempo e modo. De uma forma mais simples. A posterior realização do acordo extrajudicial não afasta o dever que o empregador tem de fazer o pagamento das verbas rescisórias dentro do prazo legal de 10 dias. Então, você empresário, você empregador, inclusive doméstico, você tem a obrigação, né, persiste a obrigação legal de realizado o aviso prévio, finda a relação empregatícia e a emissão do termo de rescisão, você tem os 10 dias para fazer o pagamento da verba rescisória, seja em mãos ou através de depósito em alguma conta bancária do seu ex-empregado, sob pena de pagamento da multa do 477, que é correspondente a um valor de salário daquele seu ex-colaborador. Então, a mera realização do acordo extrajudicial e depois a homologação não afasta a multa do 477, tá? Isso, inclusive, pode ser mais uma das causas que o juiz pode não homologar seu acordo ou querer que você faça um aditamento naquela minuta inicial. Observando que não foi feito o pagamento da rescisão dentro do prazo legal e não há na discriminação do acordo a indicação da verba da multa do 477, ele pode talvez não homologar seu acordo. Então você tem que ficar ligado nisso também. E outra coisa, tá? Muito importante, o acordo extrajudicial, uma vez ingressado no judiciário para homologação, ele suspende o prazo de prescrição trabalhista, né? Lembramos lá que todo trabalhador ele tem direito a ingressar com ação trabalhista com 2 prazos prescricionais. O primeiro de 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Então, terminando o seu contrato de trabalho hoje, você tem de hoje até 2 anos para ingressar com ação trabalhista, senão você não pode mais fazer. E o segundo prazo prescricional ingressando com a ação judicial, você pode pedir todo e qualquer direito de 5 anos atrás. Esses são os 2 prazos. Então, ele ingressando com a ação, né, de acordo extrajudicial para homologação, você tem a suspensão desses 2 prazos. E ela só volta a correr se porventura esse acordo não for homologado. Então, vou dar um exemplo. Você foi despedido há 1 ano e meio atrás. Conseguiu entrar em contato com o seu ex-empregador, fez um acordo e entrou no judiciário para homologação. Mas por qualquer motivo, daqueles que eu já indiquei, o juiz não homologou esse acordo e não foi feito nenhum tipo de transação na Justiça do Trabalho. A partir da decisão que não reconhece, não homologar o acordo, volta a correr o prazo de prescrição. Então, né, você teria mais 6 meses para ingressar com a reclamação trabalhista ou fazer um outro acordo e apresentar no judiciário, sob pena de não poder mais ingressar com qualquer tipo de pedido em relação ao seu ex-empregador. Então tem que ficar bastante atento a isso também, ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só escrever aqui nos comentários do vídeo ou mandar um e-mail para o nosso e-mail, jussaber@gmail.com, que nós vamos ter todo o prazer de retirar qualquer dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos ficar atentos e muito obrigado, um abraço.